Eu vim compartilhar com você uma história que talvez, muito provavelmente, vai te ajudar a enxergar a vida por um ângulo completamente diferente, assim como eu. Vem comigo. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Karine e esse vídeo vai transformar a tua visão de mundo. Porque eu tive esse insight hoje. Eu tava tomando banho, né? Como vocês podem ver, eu tô com o cabelo molhado ainda. E tudo isso começou a vir e eu senti muito forte no meu coração de compartilhar com você. Então eu já vou começar essa história enquanto eu passo meu café aqui, já vou começar a contar essa história, tá? Quando eu era na minha primeira infância lá, quando eu era bem novinha, que eu morava com a minha mãe, com meu pai, em São Paulo, tá? Eu tinha tudo, né? Mas eu sempre tive um olhar triste, eu sempre tive uma tristeza muito grande na minha vida. E eu nunca entendi isso. Hoje eu olho as fotos da minha infância e eu vejo essa tristeza que eu tinha no olhar. E eu não sei do que. Não sei do que era. Gente, tudo isso que eu vou contar ajudou muito a formar o meu caráter. Então por isso que é muito importante você ficar aqui até o final do vídeo pra você entender a história, tá? Então quem eu era lá na infância? Uma criança que hoje, olhando assim, era apagadinha, tá? Quem era o meu pai? Meu pai era metalúrgico, né? Casado com a minha mãe, que ficava comigo em casa. Aí depois eu comecei a ficar com a vizinha pra ela trabalhar. E aí ela limpava residências, né? Ela era doméstica. Hoje ela é diarista, mas naquela época ela é a mesma coisa, né, gente? E aí, eu lembro que eu comecei a ficar com uma vizinha pra ela trabalhar. Mas eu não lembro muito bem dessa parte da minha história, né? Assim, na minha memória, não tem muita coisa que eu possa compartilhar com você dessa época, né? Eu tenho poucas memórias dessa primeira infância. Mas eu lembro também, assim, que o meu pai, ele bebia muito. Ele bebia e ele fumava muito, demais. Era muito mesmo. E eu lembro de episódios que não são positivos, né? Que eu não vou compartilhar com vocês agora, nesse momento, mas que trouxeram alguns traumas assim de infância. E eu sempre me perguntava o porquê daquilo, o porquê que aquilo tinha acontecido, né? Eu sempre me fiz essas perguntas, o porquê, o porquê, o porquê. Quando eu tinha 7 para 8 anos, a gente veio de São Paulo para o Rio Grande do Sul, e aí a minha mãe precisava trabalhar, então eu morei, bem dizer, dos meus 8 aos meus 15 anos com a minha avó. E eu me lembro que a minha avó, até hoje ela mora no mesmo lugar. Ela morava numa casa beira-faixa, né? Beira-faixa, numa avenida muito movimentada. Ela morava na beira da avenida. E era uma borracharia na parte da frente e a parte dos fundos era toda de madeira e tinha frestas desse tamanho, né? Que se tu olhasse da rua pra dentro tu enxergava. Então era muito frio, né? No Rio Grande do Sul, né? No inverno é frio. E aí a gente era muito frio, gente. E era muito simples, era uma vida muito simples. E eu lembro que naquela época, nesse período de tempo, dos 8 aos 15 anos, eu morria de vergonha de morar com a minha avó. Por quê? Porque isso, o fato de morar lá, me trouxe apelidos na escola, que hoje é chamado de bullying, né? Então, eu era borracheira, né? Eu arrumava pneu na escola, eu sofria muito bullying por causa disso. E era uma vida bem simples mesmo, né? E eu quase não via a minha mãe. Eu via a minha mãe final de semana, pra vocês terem uma ideia. Quando, assim, geralmente ela me pegava final de semana, mas sempre tinha um final de semana que dizia, esse final de semana eu não vou poder pegar, então tu vai ficar na tua avó e tal. E eu chorava, gente, eu lembro que eu era muito chorona. Eu chorava muito porque eu queria estar com a minha mãe, eu não queria morar com a minha avó. Porque morar com a minha avó, na minha cabeça, era passar vergonha na escola, né? Era abandono, eu tinha a ferida do abandono, né? As feridas emocionais. Eu tenho vídeos aqui falando sobre isso. Eu tinha essa ferida do abandono muito presente na minha vida, né? Que quem desperta a ferida do abandono na mulher é o pai.
Então eu já tinha essa ferida do abandono muito presente na minha vida pelo fato de nós ter vindo pro Rio Grande do Sul, quando eles se separaram, e ele ter ficado em São Paulo. E aí eu não vi mais o meu pai, quando eu tinha 13 anos ele faleceu. Então, o meu pai na minha vida, ele parece que foi assim um sonho, uma miragem. Eu não tenho muitas recordações dele, porque eu era muito novinha quando eu me separei dele, né? E aí, eu lembro que morar com a minha avó, né, simbolizava naquela época vergonha, né? Simbolizava que eu era borracheira, que eu sofria bullying, que ninguém queria ser meu amigo porque eu era pobre, né? As meninas da escola eu lembro que iam com aquelas calças da de Matos, na época era muita moda. Foi logo quando lançou a calça da de Matos, então aquelas bocas de sino, aquela calça que parece leg, mas com um bocão assim nos pés. E eu não podia ter uma, e todo mundo da escola tinha. Então eu era a patinho feio, é diferente, porque todo mundo tinha uma calça da de Matos e eu não. E na época, minha mãe até foi ver uma calça pra comprar pra mim não ser a diferentona da escola. Mas era na época R$ 80, e hoje eu acho que seria uns 300 pila, mais ou menos, porque era cara pra caramba na época, né? E aí eu não tinha condições de ter uma calça daquelas, mas enfim, não é a calça em si, né? É o fato de eu era diferente, eu era pobretona, eu era a pessoa que não tinha amigos. E quando eu fui pro ensino médio, que daí depois dos 15, quando eu fui morar com a minha mãe, eu fui pro ensino médio, eu fui de tudo. Eu fui emo, eu fui gótica, eu fui funkeira, eu fui pagodeira. Eu fui de tudo, gente. De tudo. Pra tentar me encaixar em algum grupo. Porque eu sempre me senti deslocada. Eu sempre me senti desfavorável. Eu sempre me sentia diferente. A que precisava se encaixar em algum lugar. E nunca consegui me encaixar em lugar nenhum. Porque na realidade eu buscava fora de mim uma coisa que me faltava dentro. E que não ia ser em lugares que eu ia encontrar, mas que ia ser dentro de mim aquele conforto que eu encontraria. Só que na época eu não sabia disso. Na época, gente, foi uma fase da minha vida muito doída, muito dolorosa. Por quê? Eu era uma adolescente e as colegas, né, as amigas, entre aspas, todas elas ficavam com os meninos, né, dava beijinho e tal, e comigo ninguém queria ficar. Comigo era muito difícil, porque, tipo, todo mundo ia maquiada pra escola, eu não, né, todo mundo ia bem arrumada pra escola, e eu ia a semana inteira, gente, com a mesma roupa, porque a minha avó tinha problema nos pulsos e ela lavava a roupa na mão. Então, quando eu morava com ela, eu tinha que ir pra escola a semana inteira com a mesma roupa, pra ela ter uma única peça de roupa pra lavar da semana. Pra ela não lavar aquele mundaréu de roupas, né? Aquele monte de roupas. Então era uma forma, assim, de preservar a saúde dela. Só que eu odiava na época, né? Eu odiava, nossa, eu era uma menina, eu queria ser igual a todo mundo, né? E a minha mãe sempre dizia pra mim, tu não é todo mundo. Mas eu queria ser, eu queria me encaixar, eu queria ter amigos, eu queria ter, sabe, eu queria ter aquela família grande. Enfim, gente. Só que o que eu não sabia é que toda essa história, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu sofri de bullying, tudo aquilo que eu passei, né, de rejeição, porque rejeição também é uma ferida emocional, né? Tudo aquilo que eu passei de rejeição na minha vida, né, dos colegas da escola, das pessoas, dos meninos, né, que por exemplo, eu vou dar um nome bem aleatório, tá? A Josi era a bonita da escola. E aí, todo mundo queria a Josi. E a Karine queria ser que nem a Josi. Por quê? Porque a Josi era popular, a Josi tinha amigos, a Josi tinha calça da de Matos, a Josi era linda, né? E a Karine não. A Karine era aquela apagadinha, né? Que tava sempre escabeladinha. E eu até achei, gente, uma foto da minha formatura do ensino fundamental e eu não era feia. Eu tava ajeitadinha na foto, eu tava muito bonitinha na foto, mas naquele tempo eu me sentia horrorosa. Eu me sentia horrível, feia, porque eu gostava também de um menino na escola e esse menino nem olhava pra mim, sabe?
Então eu tinha essa coisa da rejeição, né? Essa ferida muito presente, né? A rejeição, o abandono, talvez um pouquinho ali da ferida da traição também. Então eu mesma me sabotava, eu me botava lá embaixo, eu dizia, ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém, sabe? Essas coisas. Só que tudo isso foi muito importante para minha história. Tudo isso foi muito importante para minha vida. E hoje, com 31 anos de idade, eu vejo o quão importante tudo isso foi. Como foi importante viver tudo isso? Por quê? Porque tudo isso moldou quem eu sou. Tudo isso moldou o meu caráter, sabe? O não fazer mal pro outro, o não roubar ninguém, o não querer matar ninguém, sabe? Mas também foi uma coisa assim de por que comigo? Por que eu tinha que passar tudo isso? Por que eu tenho que viver dessa forma? Porque na hora que tu tá vivendo, tu não sabe o porquê que tu tá vivendo e tu quer respostas. É ou não é? Tipo, agora, tu tá passando por uma dificuldade muito grande na tua vida. Tu quer saber por quê? Como foi que eu cheguei aqui? Como foi que a minha vida virou isso? Se lá na primeira infância eu não sofria isso, né? Eu era muito amada pelo meu pai, eu era muito amada pela minha família, e de repente eu mudo de lugar, e eu sou odiada pelas pessoas, e as pessoas nem me conhecem, e eu sou só uma criança, o que eu fiz? Sabe? Então tinha tudo isso, só que tudo isso foi muito importante para quem eu sou hoje. Foi muito importante para quê, principalmente? Na busca da resposta, né? Porque a gente se pergunta, o que eu vim fazer aqui afinal, se eu não me encaixo em lugar nenhum? O que eu venho fazer nessa vida que ninguém gosta de mim? Eu não pertenço a esse mundo, eu não me sinto bem aqui. O que tá acontecendo? Esse vazio dentro de mim é o quê? Aí tu começa, é dinheiro, é bolsa, é cabelo, é maquiagem, é não sei o quê, e não é nada disso. Então tu começa numa busca de respostas que é onde tu entra no autoconhecimento. E tu começa a querer estudar tudo, porque eu já fui para a religião da Umbanda, eu já fui na igreja, eu já fui na Universal, na evangélica, eu já fui no espiritismo, eu já fui em tudo quanto é religião e eu não achei respostas em lugar nenhum. Onde é que estão essas respostas? E aí eu lembro, gente, que a última religião que eu fiz parte foi a Umbanda, né? Depois disso até fui na igreja, mas como meu menino ele é especial, ele não fica por causa do barulho da igreja, né? Eu parei de ir também. Aí, gente, a última religião, assim, que eu fazia parte mesmo, né? Só nunca recebi nada, nunca recebi entidade nem nada, nem sei como é que é isso, mas eu era filha de santo da casa, né? Então, assim, foi a religião da Umbanda. E foi quando eu dei o basta na minha vida. Porque depois dessa fase do ensino médio, que foi quando eu fui morar com a minha mãe, mas ela também nunca estava em casa porque ela estava sempre trabalhando, eu fiz muita cagada, sabe? Eu matava a aula, eu ia pra Redenção em Porto Alegre, porque eu estudava em Porto Alegre, né? Então eu ia pra Redenção, eu fazia muita cagada, sabe? Eu nunca fiz cagadas grandes, mas eu não honrei aquilo que a minha mãe fazia por mim, que era trabalhar, ganhar um dinheiro muito apertadinho e bancar as passagens do mês todo da escola. Imagina, eu usava esse dinheiro e ia pra escola pra matar aula, então eu não honrei com isso que ela fazia por mim. Então, eu não fui ali na adolescência uma filha maravilhosa, não fui uma boa filha, mas não saía dando pra todo mundo, né? Não engravidei, né? Nada disso, muito pelo contrário, morria de medo disso. Então, morria de medo de engravidar, então eu me resguardei até a fase adulta, né? Até a fase adulta, até conhecer alguém que realmente merecesse aquilo, porque isso foi um valor muito grande que a minha mãe sempre me deu. Isso aqui é a coisa mais preciosa que tu tem, que é a tua virgindade. Então preserva isso, né? Então eu segurei tudo assim, ó. Eu fui no último do último para depois eu ter algum tipo de relacionamento com alguém, né? E eu lembro que nessa fase, depois eu casei, né? Casei, entre aspas, fui morar junto com o pai do meu filho. E aí, eu também não era feliz, sabe? Porque eu imaginei uma coisa e quando eu tava ali morando junto, era outra totalmente diferente.
Tipo, eu achava que todo dia acontecia alguma coisa extraordinária e não acontecia nada de extraordinário. E eu comecei a cobrar dele coisas que na realidade hoje eu percebo que faltava em mim. Então, que nem eu ensino vocês, né, nas lives e tudo mais, como é que eu quero que uma pessoa me ame se eu não me amo? Como é que eu quero que uma pessoa me elogie se eu não me elogio? Sabe? Então, por exemplo, eu reclamava muito, né? Que quando eu botava uma roupa ou que eu comprava uma roupa nova, ou até mesmo uma lingerie, que eu vestia aquilo, eu escutava assim: pra que tu gastou dinheiro com isso? Não tem necessidade de tu gastar dinheiro com isso, que não sei o que, não sei o que. Ao invés de dizer, nossa, como tu tá bonita, né? Mas por que isso acontecia? Porque dentro de mim, eu nunca fui aceita. Nem eu me aceitava. Então, o que acontece? Se nem eu me aceito, que é o básico, como que os outros vão me aceitar, né? Se eu me rejeito, como que o outro não vai me rejeitar? É óbvio que vai haver rejeição, que é o que eu ensino hoje, né? E aí tá, chegou na fase que eu resolvi ficar sozinha. Vou ficar sozinha. Só que aí nesse vou ficar sozinha, eu conheci outras pessoas. E eu me envolvi com outras pessoas. E essas outras pessoas foram piores ainda. Ou seja, eu estava piorando internamente também. Entende? E começou um sofrimento sem fim, inclusive financeiro. E aí eu consegui chegar, gente, no auge do fundo do poço, no subsolo mesmo. E foi quando eu larguei tudo, religião, tudo. Parei a minha vida. E eu me ajoelhei dentro da minha casa e disse: Deus, o que eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Eu não aguento mais esse sofrimento. Me ajuda! E até então, gente, eu sabia que Deus existia, mas eu sabia de um Deus fora, um Deus longe, um Deus no céu, que se eu gritasse, se eu clamasse muito, ele me escutaria. Foi quando começou a minha jornada de autoconhecimento. Foi quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender muitas coisas. Foi quando chegou para mim materiais sobre as feridas emocionais, né? E eu fui curando. E tenho ainda muita coisa para curar, né? Não sou perfeita, não sou iluminada, né? Hoje o que eu faço? Eu faço leituras de tarô para tua energia, faço leituras de tarô para os signos, porque um dia eu fiz uma oração. Eu disse assim: Deus, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas como eu já cansei de tentar, porque eu já tentei de tudo, né? Eu já tentei ser consultora da Natura, da Mary Kay, da Avon, de todas as marcas que vocês possam imaginar. Já tentei vender trufa, já tentei trabalhar de empregada, já tentei vender pastel, já tentei fazer de tudo nessa vida e nunca nada deu certo. Eu sempre desistia. Eu começava e desistia. Começava e desistia. Nunca nada deu certo na minha vida. Nada. E aí um dia eu fiz essa oração e falei pra Deus: eu tô cansada de tentar sozinha. Eu definitivamente sozinha eu não consigo mais. Então, Deus, quer saber? Eu largo tudo nas tuas mãos e faça na minha vida a tua vontade. Me molda pra ser a pessoa que tu quer que eu seja. Pois bem, gente, vim parar aqui no dia de hoje, sendo a pessoa que eu sou, que hoje vocês conhecem, né? O pessoal do TikTok me conhece mais, porque foi para onde Deus mandou eu migrar. Então, assim, hoje eu sou essa pessoa que você enxerga, 100% transparente, né? Karine, tu tá rica? Não, não estou, tá? Tenho contas para pagar como todo mundo, mas eu tenho fé, tá? Que é o mais importante. E depois de tudo isso que eu falei pra vocês, duas coisas são muito importantes, tá? A primeira delas, da minha primeira infância, desde que eu nasci, tá? Até aqui, tudo que eu vivi, gente, tudo que eu vivi foi mega, super, ultra importante para que eu fosse em busca de respostas, tá? Sobre quem eu sou. E isso é importante na sua vida também.
Olhe para sua história, olhe para o seu passado e veja onde foi que doeu mais, porque foi para te fortalecer. Deus, ele não te colocou aqui para sofrer, mas tu sofreu com certeza. Por quê? Porque é ali que tu precisa ser forte, é ali que tu precisa melhorar. Para quê? Para que tu realize aquilo que tu veio fazer. Aquilo que Deus te nomeou, ó, tu, fulano de tal, vai fazer isso aqui. Entendeu? Que é o que eu faço hoje. Entende? Então eu ajudo as pessoas hoje e as pessoas que chegam até mim chegam com questões que eu já vivi. E eu já vivi muita coisa com 31 anos. Coisas que tem gente com 70 que não viveu metade do que eu vivi. E eu não contei meia parte pra vocês. Eu contei um tercinho da história. Entendeu? Contei um quarto da história só, né? Então, tipo assim, tudo, gente, tudo que eu vivi, aquilo que eu vivi, a vergonha que eu tinha de morar com a minha avó, porque eu sofria bullying, aquela coisa toda, tudo isso foi tão importante porque hoje, gente, eu queria ter naquela época a cabeça que eu tenho hoje. Porque eu tenho tanto orgulho de ter morado com ela, eu tenho tanto orgulho de ser neta dela, eu tenho tanto orgulho de ter ela como vó, porque ela também teve os erros dela, né? Só que hoje a minha avó, ela é uma pessoa que ela enxerga a vida de uma forma completamente diferente, né? Do exemplo assim de quando a minha mãe era pequena, né? E ela foi de um jeito com os filhos, de outro jeito comigo e com a minha prima, que nós temos basicamente a mesma idade. E ela hoje, com as outras netas que são menores, ela é completamente diferente. Então, assim, ela foi melhorando, entende? E ela já tá com 81 anos, sabe? E teve o marido dela também, o Fernando, que ele é muito importante pra mim. Ele me atravessava na faixa pra mim ir pra escola, porque ele morria de medo que os carros me atropelassem. Ele ia atrás de mim na escola, eu morria de vergonha, porque ele era um borracheiro, então ele tava sempre sujo de graxa e tal, de pneu, né? Cara, só que hoje olhando, cara, eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho. Porque o meu pai tava longe, depois meu pai faleceu e ele foi o pai pra mim. Ele cuidou de mim, ele zelou pela minha segurança, ele zelou pela minha vida, ele é um pai pra mim, sabe? Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter tido essas figuras na minha vida. E até hoje, sabe? Até hoje eu tenho muito orgulho de ter morado lá. Eu tenho muito orgulho de ter... Nossa, gente, eu não sei explicar em palavras, sabe? Uma satisfação muito grande, porque foi importante na minha história para me tornar quem eu sou hoje. Porque se não fosse aquela vida simples, aquela escassez muitas vezes que a gente não tinha dinheiro para muita coisa, não teria me levado a tantas dores para mim ir atrás de respostas e ajuda de Deus, sabe? Não teria me levado a buscar ajuda na fonte criadora, que é o que Deus quer de ti, que tu te volte para Ele e busque nele as respostas. Então é isso, sabe? E outro ponto muito importante, gente, é que na verdade, qual é a conclusão que eu cheguei tomando banho e que eu vim aqui compartilhar esse vídeo com vocês, tá? A conclusão é a seguinte: tu tem algo pra fazer? Tem. Mas sabe essa coisa de buscar respostas? Cara, não importa o que tu esteja passando hoje, tá? Não importa o que tu esteja passando hoje. Passa com alegria. Sabe? Descansa teu coração e saiba que eu ensino muito que Deus, ele tá dentro de nós, tá? Tá. Ele está dentro de nós. Mas hoje eu percebi que uma das coisas que conforta o meu coração é saber que, além desse Deus que está em mim, sim, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele está em tudo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele também está fora de mim. Ele está dentro, mas ele também está fora. E o que mais tranquiliza o meu coração é justamente saber, eu sinto dentro de mim isso, e eu não posso deixar de compartilhar isso. É saber que dentro de mim eu sei, eu não acredito, eu sei
que mesmo que ele esteja dentro, ele está fora. E ele tá vendo, e ele tá cuidando, e ele tá controlando, e ele tá moldando. E uma hora vai acontecer a virada. Uma hora ele vai falar: chegou a tua hora. E aí as coisas elas vão se transformar. E tudo aquilo que eu vivi, assim como muita coisa se transmutou em orgulho, em motivação, em paixão pela minha história, que eu odiava a pessoa que eu era e hoje eu amo quem eu sou. Assim como hoje eu transmutei tudo isso e eu me tornei quem eu sou e cheguei onde eu cheguei, vai acontecer uma virada muito maior, onde Deus vai agir sim de fora para dentro, não só de dentro para fora, sabe? E entender o seguinte, muitas pessoas elas falam assim, ó, escolhe o que tu quer, é só tu querer. A lei da atração tá aí. Beleza, eu super concordo. Só que existe uma grande diferença entre o que eu quero e o que Deus quer pra mim. E quando eu fiz a oração, Deus, faz na minha vida a tua vontade. Primeiro ele começou a me moldar. E isso dói. Muito. Aí eu vim parar aqui. Pra, sei lá, tá? Hoje eu ainda tava perguntando pra Deus, porque eu senti muito forte essa coisa, gente, do Espírito Santo. Não só da centelha divina, mas do Espírito Santo. Então é desmistificar que Deus, cara, tarô é do demônio. Não é. Deus fala muito forte através do tarô, através de mim, com muita gente, sabe? E as lives para as pessoas é muito importante. Não é eu que sou importante, é o que acontece na live, que através de mim, que sou ferramenta nas mãos de Deus, muitas pessoas são alcançadas. Então não é sobre o tarô, é sobre Deus. É sobre elevar o nome dele. Ele fala pelo que ele quiser. Se ele me escolheu para ser assim, então que assim seja. Porque quando eu fiz Deus, faz na minha vida a tua vontade, eu vim parar aqui, gente. Então tem uma grande diferença entre o que eu realmente quero e o que Deus quer para mim, que é muito maior, muito melhor. Eu jamais imaginei que eu chegaria na marca de 25 mil seguidores, inscritos, sei lá. Sabe? Então, assim, é muito gritante a diferença entre o que eu quero pra minha vida e o que ele quer pra minha vida. Porque ele me botou aqui com intuito. E eu preciso respeitar esse intuito. Ter temor a Deus. O que é ter temor a Deus? É me preocupar que eu não faço tal coisa para não perder minha conexão com Deus. É um profundo respeito por Deus e obediência. Entende? Então, entende isso? Que, primeiro ponto, tudo que eu vivi foi para me tornar quem eu sou hoje. E eu não sou taróloga, eu sou essência divina, eu faço leituras de tarô. Eu não sou youtuber, eu não sou tiktoker, eu sou essência divina fazendo isso. Entende? Jogando tarô, aconselhando pessoas, te dando conselhos. Hoje eu faço isso, amanhã ele pode querer que eu faça outra coisa. E assim tá feito. É o que ele mandava fazer, tá? E a coisa mais importante de tudo isso até aqui, foi a conclusão que eu cheguei até hoje, dia 15 de setembro de 2024. Até hoje. Qual foi a conclusão que eu cheguei do dia que eu nasci até aqui? O fundamento de tudo é viver cada momento e experienciar cada segundo. Porque, na verdade, gente, a gente nunca vai saber a resposta de tudo.
Então por que eu tô aqui agora, querendo saber o porquê das coisas? A minha função é viver o aqui e agora. Entende? É só o momento, tipo, agora eu tô aqui gravando esse vídeo, tomando meu cafezinho, que vocês passaram comigo, e ponto. Ponto. Assim como hoje eu sei as respostas do passado, um dia eu vou saber as respostas do hoje. Eu não preciso saber agora, eu não vou gastar minha energia agora perguntando por que eu tô passando por isso. Não! Eu vou viver. Eu vou existir, eu vou experienciar. Ah, vamos em tal lugar? Bora. Se eu não tô afim, não vou. Aprende a dizer não. Meu bem-estar em primeiro lugar, porque o Deus que habita em mim quer paz. E ponto. Deu, é só isso. Não precisa mais nada. Eu simplesmente sou, eu simplesmente existo e eu vivo curtindo cada momento e aí a vida vai dando certo. Sem preocupações, sem nada tirar minha paz. Ah, porque tu tá atolado em dívida. Foda-se. Se eu morrer, elas vão ficar tudo aí. Eu não levo nada. O que eu vou levar quando eu morrer? O que eu vivi e o legado que eu deixei. Só isso. O resto vai ficar tudo aí. Casa, carro, apartamento, dívidas, dinheiro, tudo. Então eu vou curtir o meu cafezinho, minhas pessoas que eu amo de paixão, passar tudo isso, esses insights que Deus coloca no meu coração, passar pra ti, porque assim como isso ajuda a melhorar minha vida, ajuda a melhorar minha experiência, vai te ajudar também. E é isso. Cara, se as minhas redes sociais caírem, vocês... Eu simplesmente... Eu não sou famosa, eu não sou conhecida, mas é aquela coisa assim do... Qual é a palavra que o David Leonardo usou? Pelo amor de Deus, Senhor. Você é... Não é fundamental a palavra. Ele falou, você é essencial, uma coisa assim, fundamental, porque tu faz a diferença na vida das pessoas, entende? Então, tipo assim, vamos supor, tu tem 40 milhões de seguidores, mas tudo cair, as pessoas vão te achar, porque tu vai lá criar outra rede social e tá tudo bem. E as pessoas vão te achar. E não é pelo número de seguidores, é pela diferença que tu faz na vida de cada um. É pelo que tu significa na vida daquela pessoa. Então não importa se tu tem 1 seguidor ou se tu tem 1 milhão. É a diferença que tu faz na vida das pessoas. É isso que tu vai levar o dia que tu partir daqui. Tu não leva nada. É só o que tu viveu, as tuas experiências, os teus aprendizados e o legado que tu deixa. É só isso. Mais nada. Então foda-se o mundo, foda-se o resto. Quer me cancelar? Cancela, não tô nem aí, porque eu sei que tem pessoas que dizem assim, Karine, como tu faz diferença na minha vida? E é isso que me deixa feliz. É isso que me preenche a alma. Porque a minha história, as minhas superações me tornaram quem eu sou hoje, para que eu pudesse servir a humanidade com a minha experiência. É isso que me preenche. E é sobre isso, tá? Então, muitas vezes tu quer ser importante na vida de alguém, mas tu quer ser importante na vida daquela pessoa que não dá o mínimo de valor pra ti. Então, tu tem que buscar estar em ambientes com pessoas que te deem valor. Tu tem que buscar estar em ambientes e ajudar quem quer a tua ajuda. Sabe? Às vezes a gente quer enfiar goela abaixo alguma coisa na vida de uma pessoa que não quer ajuda. Então, tu vai em busca de pessoas que querem a tua ajuda. E é o que eu faço hoje. Eu estou com pessoas que querem estar comigo. Mas não porque elas querem alguma coisa de mim. Mas porque eu posso contribuir espiritualmente na vida daquela pessoa e melhorar a vida daquela pessoa. Resgatar aquela pessoa para Deus, direta ou indiretamente. Para que ela olhe para dentro dela, para que ela olhe para as sombras dela, para que ela ressignifique quem ela é. E para que a vida dela mude para melhor. E é sobre isso, gente. É quando eu for embora daqui. É o que eu vivi. É os momentos que eu tive, as experiências que eu vivi, tudo que eu aprendi e o que eu posso fazer para transformar a tua vida caso tu esteja aberto. É o que eu significo para mim, para Deus, em primeiro lugar, mas é o que eu significo na tua vida. Entende?
que através da minha história muitas vidas podem ser transformadas e assim através da tua história tu pode mudar a vida de muitas pessoas. É sobre isso, tá? Então era isso que eu queria falar, era esse o recado que eu queria dar. Qual é o fundamento da vida então? Viver cada momento e experienciar cada momento, cada segundo, porque na realidade a gente nunca vai saber as respostas de tudo. Então só viva. Simplesmente seja transparente, seja livre, seja você mesmo, sabe? Quer falar, fala, bota pra fora, é sobre isso. Não fica, ai, eu tenho vergonha, ai, não sei o que, manda tudo se ferrar. Vergonha, medo, tira isso da tua vida, sabe? Na Bíblia tá escrito 1 bilhão de vezes pra ti não temer que Deus está contigo. Então, cara, se Deus tá contigo, então eu posso tudo. Entendeu? É sobre isso. Seja verdadeiro, seja você mesmo, fala mesmo, né? E é isso. Era isso que eu queria falar, tá bom? Eu amo muito vocês, amo demais, amo de paixão e eu tô aqui caso você precise do meu servir. Eu tô aqui, tá bom? E ó, um brinde à nossa vida. Beijo, meus amores. Eu amo vocês.